Bom dia, hoje está a Banca Produção está com o Filomeno Brito, de Embaixada e de Consulado. Depois eu tenho que explicar o modo de fazer que ele é de Embaixada e de Consulado hoje. Boa tarde, Filomeno. Boa tarde, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar ali. Tenta partilhar um pouco de minha experiência, um pouco de serviço que não está fazendo. E então aproveita também para parabenizar-nos por aquela iniciativa ali de criar um canal de informação aberto a todo alguém, acessível a todo alguém, na nossa língua. Mesmo que quem tem dificuldade de crioulo, é te repite quantas vezes é crepe e pode hoje é Petra toda a informação que é mestre. Parabéns mais uma vez para nós, para a Banca Produções, e nós continuamos nisso. Muito obrigada. E nós que até ficou para o convite que você aceita e não está cria mesmo receber mais alguém que está desenvolve aquele cargo que, por exemplo, o está desenvolve na diáspora para modo cima não sabe. Nosso objetivo é fazer aquele elo de ligação entre Cabo Verde e diáspora Cabo Verde cima não está falando sempre. Então, como eu alguém de Cabo Verde que está ali conosco na diáspora, por influência tem quadra completamente no conceito de nosso canal. Então, para começar, não está queria para falar para nós um bocadinho do percurso pessoal, o que é que você faz como estudo, onde que você estuda, e é de onde talvez na Cabo Verde, né? Como tudo cabo-verdiano, de nós é uma mistura de vários lugares que aqui no Benjobi, felizmente Cabo Verde é pequenote. Felizmente pequenote, se no Benjobi, eu não está perdendo o tempo de onde que não sei. A mim nasci nas praias, em São Domingos, então eu venho para a praia. Minha pai é de São Domingos, minha mãe nasce na praia, mas família é tudo de Cidade Velha. Para Cidade Velha, o resto reparti para Órgãos. E quem que me é? Acima de tudo, cabo-verdiano, me já fazia de tudo na vida. Muito vento, flama, diplomacia, é a última coisa que se faz. Antes disso, tem um manto de retalho de o que eu faço. Já trabalho no campo, já trabalho na obra, já trabalho nas lojas comerciais e quem entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Durante Simão Safranha, família é originária do interior de Santiago, trabalha no campo desde pequenote, primeiramente por atrevimento, que antes podia com enxada, depois passa a pôr com enxada, fica também, mesmo que tudo nós na praia, fica também fora, trabalha no campo, até vésperas de minha ida para curso. Um bocadinho raro. Oi. E também trabalha na obra, primeiro para atrevimento, depois por ganhar alguma coisa para sustentar, para cristianar rendimento, porque não é estranho dizer, hoje está falando de família humilde, mas bem de família mais que humilde, de família pobre, então tive necessidade de complementar os rendimentos, mas trabalhando na obra. Trabalhando na loja, foi depois de curso que, enquanto ainda achava emprego, trabalho na loja, dá aula um ano antes de dar curso, portanto é isso, muitas coisas feitas, até chega ali, gosta ali, e gosta de considerar a pessoa faz tudo. Felizmente nunca tem nenhum receio de fazer, aquele que tiver para fazer, da fazer. Costuma estar lá na embaixada, mas na minha fim de missão, depois, como uma das tarefas é limpa a embaixada. Uau. E, literalmente, não faz isso com vez. Mas justamente aquela humildade, lá bem do facto que você começa para tudo que as profissões que você faz e que você bem chega ali? Deve ser por isso, mas também tem a ver muito com família. E a mim que criar com aquela divisão, homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Fazer muito trabalho, coach, lava louça, barri. Então, depois quem cria, quem consciencializa de mim como pessoa, nunca deixa a tina fazer isso tudo na casa também, lava, cozinha,
nunca deixa não é tarefa dos outros. Se tiver que fazer, está fazendo. E também sim, pode ser que ele nunca está falando humildade, porque muita alguém está falando assim, meio humilde só para falar, mas está falando que aquela necessidade de fazer tem que ser feito, alguém tem que ser feito, meio que é melhor que ninguém. Se os outros fazem, mim também não pode fazer. Não é? Acho que aquela forma que cria, aquela consciência que toma lá, então dá para fazer tudo isso. Se Manflanca tem um problema na face, muito menos no reconhecimento da face, nunca te fazer escondido. Então lembra na altura que de juventude, juventude não, adolescência, que tudo alguém tem vergonha de fazer coisa, não te apanhava, nos ruas era terra, na praia, gosto desta cidade, felizmente, era terra, mas o que está sujo, para toque guentes, bem passa, para ver, coisa, não te apanha vassoura, não te barra na rua, não te faz reto, assim, para te dar minha raiva, o que é que tu faz? Para dar minha raiva, vizinho, o que é que tu faz? Tu faz só de meu com linha reta, traçada, raiva, esquadra. Não, super, bravo para a polivalência. E depois, modo que sempre você sonha de ter um cargo assim no estrangeiro, por exemplo, se uma gosta de você trabalhar na Paris, ou, como às vezes, é oportunidade que por ir para não está ok, não está bem. É sim, acima de tudo, alguém na juventude dificilmente você sabe o que quer fazer. Me houve tempo que minha maior sonho era ser um engenheiro. Engenheiro informático, eletrotécnica, para mexer, tudo isso, aquilo. Depois, quis ser professor. Depois, não quis ser professor, mas me canto em fim da escola secundária, ano zero, na Cabo Verde ainda que tinha universidade. O UNICV, bem criado, depois de alguns tempos, já tinha formação superior na filosofia e história, que era que os dois que quis fazer, mas conciliando com os amigos, quanto parece bolsa, um candidato a bolsa, parece bolsa, meu amigo falou assim, olha, filosofia e história já criado ali. Vai forma lá fora, o que bem está fazer. Nunca quer fazer mais, mas tem uma amiga que está falando, como sempre, ainda tinha essa promessa, tem uma amiga que está falando, mas mico, filosofia não tem uma paixão não resolvida que não tem que fazer. Nunca é tarde, sobretudo para a filosofia, mas quanto mais puder mais idade, mais aquele espírito de filosofia te entra na boa, verdade. E sim, o modo que minha formação é diplomata de carreira, depois lembrando para distinguir o que é diplomata de carreira e outras, começa assim, quando regressa de curso, antes de regresso de curso, aquele curso que minha amigo convidam que incentivam para fazer, que não era engenharia, para modo já na altura eu tinha que escolher áreas, eu escolhi a área que não era de engenharia, mas não foi fuga de matemática. Tudo alguém me fascina, eu falei assim, não, fujo de matemática. Até que minha cara mal na matemática, mas não escolhi a área que tinha matemática, nem na altura chamada físico-química, depois física. Nunca escolhi, então nunca podia fazer engenharia. Bata pensa como tudo, nós de início pensa direito. E depois, minha direita era, o que levava a mim mais a direita era uma confusão que tinha. Mas quando aquela confusão pensei, eu quis fazer relações internacionais. Na Cabo Verde, quem quis fazer relações internacionais pensa logo na ser diplomata. Então, vai fazer relações internacionais, quando regressa, já convicto de crescer diplomata. E não estive a falar em off, que falou mantém 2 anos sem trabalho, mas nunca aceita nada que não fosse trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tem 2 anos, quer dizer, nunca aceita, pensei fora de Santiago, porque se sair de Santiago, você perde chance. Isso é uma realidade. Se sair fora de Santiago, você sai de centro. Então, você perde oportunidades que pode parecer. Então, lembro uma senhora
era diretora no Ministério da Educação, incentivando, fica a ter desculpa de toda maneira, para dar aula nos 2 ou outros ilhas que propõem tudo solução que há, arranja problema. Depois, na altura, quando eu saí do Ministério do Negócio Estrangeiro, ele estava ministro. Enquanto eu falei, filho, você trabalha no Ministério do Negócio Estrangeiro? Eu falei, sim, você trabalha no Ministério do Negócio Estrangeiro. Eu falei, sim, exatamente, tipo luta, tipo determinação. Exato. Então, sim, tem aqueles 2 anos, trabalho no Ministério da Educação, não como professor, não trabalho na direção para lá. E bem abrido concurso no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Primeiro entra como técnico superior, tem 1 ano e tal, 2 anos de trabalho como técnico superior, depois bem abre concurso para carreira diplomática, isso em finais de 2007. Finais de 2007 ou 2008? Ou 2000, já não me lembro. De qualquer forma, faz aquele concurso. Então, 1 ano e tal, depois daquele concurso, 1 ano e tal, quase 2 anos, para poder entrar na carreira. Então, está na carreira diplomática desde 2011. Desde 2011, está na carreira diplomática. Okay. Qual é a diferença entre carreira diplomática? E durante esse tempo, que se entra no Ministério primeiro como técnico superior, você faz tudo coisa que diplomata está fazendo, mas boca é diplomata. E com todas as desvantagens que isso tem. Quando abrir o concurso e entra na carreira diplomática, é só concurso, forma de admissão e de progressão na carreira, é específico, para não ter um estatuto próprio, os diplomatas têm um estatuto próprio, e faz aquele concurso, entra na 2011, o concurso foi feito, entra 1 ano e tal, depois do concurso tudo está à espera, e tudo isso faz trabalho diplomático, mas não diplomata. E depois vai fazer uma formação no Brasil, e tem 1 ano no Brasil, regressa, já como diplomata, regressa, trabalha na quase tudo direção que tem dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quase menos um outro, que as coisas estão sempre tão muda, mas na altura que existia, quem trabalha nele só trabalha inclusive na gabinete de ministro. E na 2016, o ministro Choman, surpreendentemente, falou, Filomeno, se transferiu para Paris. Antes de um biba zum se pensa serba transferido, não havia pensar para Luxemburgo, para o embaixador tinha dado para Luxemburgo, estava ele só, tinha feito uma missão para Luxemburgo, junto com o ministro. Não havia pensar para Luxemburgo, mas depois ele chamou em França, transferiu para a França. Quando começa a dar novidade, transferido para a França, um bocado, está começando a basofaria de meu, mas nunca começa. França, isso, tal, aquilo, França, isso, tal, aquilo, recebe alguns elogios de colega que começa a ser uma pressão. O que é fica a falar? Filomeno, você é França. Se França que compra, que compra nunca mais. Oh, que isso. Para morrer que se fala de compra França. Talvez para morrer tinha antecedentes assim que não era muito positivo. Não era a situação de consulado estava cima comunidade tinha outra falar. Está falando mais simpático, está falando catástrofe. Outros menos simpáticos, está falando inferno. Então tinha aquela pressão ali que em tempo fala com um senhor que estava ali antes de mim, ele tinha regressado, mas fala com ele. Ele falou assim, a França, você e Filomeno que boé. Tenta ser mais que Filomeno que boé, o resto vai entrar nos caris. O ministro Choman tem instrução, coisa que crê, ok, o ministro ia falar, mas não vai depender do ministro, vai depender do embaixador, o que o embaixador vai que está falando para fazer lá, é aquele que está fazendo, obrigado, senhor ministro, por confiança e tal. Então, que a expressão ali começa com colegas, a pressão começa com o ex-chefe, que cantam da frente, fala assim, merecido, está aquilo, porque minha primeira missão é ser para um país como França. Isso é minha primeira missão como diplomata, isso também é de agradecer. Só para cortar um bocadinho, para alguém que te deseja, para um diplomata que te deseja sair para fora,
qual é o país que pode estar na top 3, por exemplo, de que os países que mais está desejado para sair? Como não sabia, mas tem países que quase alguém que está muito crê bem. Mas tem que está, tudo alguém está crê bem. Depende uma cozinha. Por exemplo, especificamente de Cabo Verde, depende do que é a ambição, porque acompanhado a profissão tem um objetivo pessoal. Então isso também te influencia o canto onde eu creio bem. A mim inicialmente Zimbábue para Senegal para mim era top. Zimbábue, Europa, claro, não tem só bons postos na Europa, não tem outros postos, nosso posto menos agradável está em outro lugar. Inclusive, o que me é menos agradável, tendo em conta aquele benefício profissional e benefício para a pessoa. Como eu pode estar num país, a nível pessoal, que está grande coisa. Então, e assim, mas nosso posto na Europa é excelente. Então, lembro uns tempos, de falar com o ministro, eu perguntando se vou cozer com mais eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer bilateral, isto é, país, ou eu gosto de fazer multilateral. Posso estar numa organização internacional. Gosta de bilateral. Eu nunca tinha dúvida disso. Por quê? Porque alguém que gosta de fazer multilateral é alguém mais extrovertido. Capaz de diálogo fácil, de relacionamento fácil. Bem, não alguém que começa a falar assim, mas que não se conhece há 10 anos, isso, tal, aquilo. A mim que é bom nele. Então, eu prefiro já mais direcionado e que é mais bilateral com a pessoa. Dito, posto isso, quem que gosta de multilateral crê Bruxelas, tem a União Europeia, tem Nova York com Nações Unidas e Itália menos, mas Geneve, Geneve. E também com tudo que as agências das Nações Unidas, mas a mim, como bilateral, França, Xintan como luva. Xintan como luva é desafio grande de que todos os problemas que não tinha ali. A nível consular, a nível diplomático, também tinha e continua a ter um desafio, que certamente comunidade, pessoas mais antigas, inclusive que sou de ali, já não tive uns tempos sem embaixador, então não perdo um bocadinho velocidade que tinha que vencer, tinha que vencer retomado. Sim, se uma pessoa está falando para não retomar aquele relevo, aquele nível, e para mim foi um desafio de tomar cargo na embaixada de França, para mim não sabe, nem lembra. Estava embaixada, eu tenho que estar embaixada 2 horas madrugada para ir trabicha, para fazer um passaporte. Por exemplo, na minha casa pessoal, eu tenho mais de 15 anos sem passaporte, ou 10 anos sem passaporte, para morrer, só aquele medo de ir à embaixada. E torna trazer embaixada aquele nível que está hoje, para morrer, a cintura ele não está falando, a embaixada, também nem se tem rendezvous para simples coisas, para tomar aquela hora. E para passaporte, 2 semanas, antes de 2 semanas eu tenho passaporte na mão. Mori que foi, qual foi a dificuldade justamente de tornar e trazer a embaixada naquele nível que está hoje? Teve várias etapas. Primeiro, transformação, claro, começa na embaixada. Canto antiga, não. Mas participa, exatamente isso. Participa numa transformação a nível estrutural que vem de governo mesmo. E é certo que também tem na embaixada, mas antiga França, embaixada, dia 7 de dezembro de 2017. Depois também falar para mim que se lembram, exato, lembram porque que tem que as datas ali frescas. Não começa a trabalhar, ou que não chega, não tem 10 dias de instalação, que nunca está trabalhando, isso tal aqui. Mim começa a trabalhar dia 8. 8 de dezembro, chega 7, começa a trabalhar dia 8. Porque não havia mesmo tempo a perder. Mas só para falar, depois não está lembrando, para percorrer aquela etapa ali. Hoje, o que temos hoje é fruto de uma grande transformação que foi feita a nível do governo, a nível do Estado, do governo. E que começa desde simplificação legislativa
cria novas condições de que, a partir de 2022, criado um grande instrumento de portal consular. Mas começa etapa a etapa, teve aquele meio de criação de portal consular lá, que hoje e não está naquele nível que não está lá invejável, não está naquele nível invejável, não tem elemento de comparação com outros consulares, não estão no nível invejável de rapidez, o que o consulado tem que fazer, rapidez, segurança, satisfação é mais individualizado, mas rapidez e segurança de atos produzidos não estão no nível invejado. Antiga embaixada era o que era, e o embaixador toma decisão, embaixador que não vinha junto, na altura Hércules Cruz, toma decisão de pôr nos assuntos consulares, mesmo que tinha um outro chefe de seção consular, e faz uma certa bicefilia, e pôr nos dois, e fala assim, não tem que atacar isso, e não tem que atacar isso para não compor, para não dar satisfação. Não era só compor, é dar satisfação, porque pessoas me estebam. Uma característica importante do consulado é que as ações do consulado têm efeito imediato sobre a pessoa. A pessoa que estava a consulado é mestre para ontem. Então não tem que responder cada de 3, 4 anos, não tem que responder, ele pedir para ontem. Se não for para ontem, não tem que responder para hoje. E tem efeito, se não quer resolver, se prejuízo também é imediato. É imediato, tem histórias, já você vai fazer 8 anos ali, tem histórias de que chocou mesmo. Sim. Ou que a pessoa acabei, já não tem estado de pessoa te fazer ali. Tem doente oncológico, não tem tratamento que se consiga fazer com uma ordem que tem um documento de identificação. Isso é de levar pessoas às lágrimas, né? Então, mas não chega lá, quando põe lá, no senta, a reunião, coisa que não tinha que fazer, e não toma uma série de medidas para responder rápido. Medidas de aquele choque que não fazia cara nada e cara aceite. Não podia ser aceite assim para colegas e para outros, mas o embaixador felizmente embaixador felizmente teve firmeza de falar vamos nisso. Não está discute, vamos nisso, e felizmente teve aquele sem basofaria ainda, nunca começa a basofaria, e teve aquele participação, aquele contributo na mudança da embaixada. Se perguntam-se, algumas medidas impactantes que você faz, que você acha dá voltas. Ainda falava, quando antiga embaixada trabalhava num período assim que minha achava pouco, então duplica aquele período. Primeiro falou assim, não tem que trabalhar mais, tchau. Aquele tempo ali, não tem que pôr quer dizer, sugere embaixador e a embaixador aceita e fala, implementa. Não alarga período de atendimento. Se alguém se lembra, tinha 1 hora, como tinha outras coisas a fazer, isso, tal, aquilo, falando bem, não propõe, tinha 4 horas. Portanto, não alarga 3 horas de atendimento, não já que não um dia, não vários funcionários, já é de que as medidas que começam a ter impacto. E depois, não simplifica, tchau. Pessoas também, se tinha um documento com vírgula, botão da bem, não simplifica ao máximo. De falar pessoa, só está bem fazer um ato, é que fazer hoje, está volta em caso mesmo que está para bem. Isto não simplifica. Terceiro, não cria, já com mais tempo, não cria rapidez. Me canto antiga, já começa na basofaria, acha pedidos que estavam lá, pasme-se, pedidos com 3, 4 anos. Uau. 3, 4 anos, não falou assim, não. Isso, minha colega não divide trabalho, panho já atrasados.
anos atrasados para fazer, e teve coisa que centraliza na mim. Desde o pedido, que é coisa que mais pessoas que até entender, e com razão que até entender, maior que um pedido de passaporte pode ter 2, 3 anos. Pessoas que até entender. Então, empanha que não centraliza na mim. Eu falei assim, desde o pedido até a entrega, não está fazendo seguimento, é que pode parar. Mas tinha, já agora, está começando ali o que é a reforma do Estado, o que é a reforma própria do Estado facilita isso. Por quê? Porque o governo está fazendo pedido, ok? Não está fazendo pedido, está criando uns fichas, isso, tal, aquilo, impresso, físico, está põe na correio, que essa ficha, para mandar para Cabo Verde. Então, como tem custos, o que se está fazendo lá? Está esperado que tem um número considerável. Para morrer tem custo de correio, isso, tal, aquilo. Não fala com a polícia e fala assim, ok, porque tem que mandar aquele processo físico, mandar ele digitalizar. E isso tira tudo. Então, como está, preparo, alguém está a fazer um pedido, que é esse passaporte, antes de que esse passaporte eletrônico, está a fazer um pedido. Você tem que esperar junto pelo menos uns 30. Fui na Correio para Cabo Verde, está durava aquelas coisas. Depois, onde fui passaporte na bem, já passava uns 2, 3 meses. Né? Quando um passa a mandar digitalizado, ok? Entra hoje e tem que sair hoje. Medida que não toma. Passaporte, pedidos entra, que pode ter mais que uma semana lá dentro, que pode. Dá para papel. Mas como um centralizado, fica a mandar imediatamente. Segundo ponto, já de reforma do Estado. Passaporte era impresso na Cabo Verde. Esse passa a impressão na Portugal. Então, a nível de correio não ganha tchau. E não tinha problema de descoordenação com os serviços centrais, não fazem umas reuniões, por acaso, válidas pessoas, e pessoas criam empatia com a comunidade, eles passam a dar alguma prioridade, o que te pede, eles dão prioridade, para chamar qualquer hora, está aquilo, não abusa, fica te chama madrugada, está aquilo, fala, ok, é que para mim, não está bem outro. Uma outra medida já muito impactante a nível de imagem isso. A pessoa estava lá dia anterior para conseguir atos no dia seguinte. Que era uma coisa que não tinha acabado com urgentemente. Mas mesmo assim, isso leva tempo para a pessoa deixar fazer isso. Pessoas continuam também cedo, etc. Mesmo assim, a pessoa continua também, já não um dia anterior para o dia seguinte, mas continua também bem cedo. E eu só esperava na rua. Tinha uns 2 salas, a sala de espera e uma outra sala, que é aquela sala onde não está fazendo, que está falando, aquela sala tem que ficar fechada, isso, tal, aquilo. E o embaixador não fala assim, não tinha vizinhança inteira daquele quartier contra nós, contra a embaixada. Porque calverdiano... E calverdiano junto, que era para ficar calado. E noite, madrugada, está aquilo, e depois tem mais outras coisas mais desagradáveis que te fazia no redor. Então a vizinhança estava furibunda conosco. E primeiro parte que você te lembra para morrer quem começa a trabalhar, logo para morrer fica num apartamento lá na embaixada lá de Rio. É incômodo de barulho que pouco começa. Não, cara, hoje isso. O que fica a fazer? Então levanta 6 horas, quando não está marca, filme meio madrugador, para poder marcar mais cedo possível. Então levantava 6 horas, não dá para alguém dentro. Que até fica à espera de 9 horas. O que se ela te espera? E é desagradável você te fala, mas o que hoje é aquele impacto, o que abre porta, ninguém que se interessar, bem fazer isso, se interessar na casa de banho. Dias dura lá, na altura de frio está aquilo, então no bata-pui é uma medida que pessoas louvam,
Falei, não, nunca te fica ali, te espera. Mesmo que nunca consiga fazer ato, mas tem um tratamento mais humano, que não está a levantar sério, seja anda por dentro, ainda fica lá lá na recepção, mais um faz tudo, ainda fica lá na recepção. Toquem as colegas chegam, subi para matar o banho, para investir, para não nariz. Então, são das medidas que começam também e com um trabalho muito intenso, muito intenso. Então, saíba, minhas colegas convidavam me, não vai estar aqui, no frango caçadora, tinha um time de trabalho para fazer. Então, levantar a madrugada, não trabalho. Não sabe, só, felizmente. Então, levantar a madrugada, não trabalho. Foi um trabalho intenso, que prazo que nos estabelece para 6 meses, não começa a cumprir já muito antes. Pessoas começam a hoje impacto de mudança e esse passo está a ser também mais benevolente conosco. Porque houve uma altura que a pessoa estava e com disposição de confronto. Também para briga, também para briga. Depois, quando a medida começa, a pessoa já começa a ser mais condescendente. Não, se está muda, dá no tempo, mas não está muda e não bate bem. E assim, com aquela simplificação, não teve 2 anos nisso, mas, por exemplo, mais uma coisa, esta dava senha, era dado 20 senhas por dia, antiga, eu falei assim, ok, eu não aumenta 40, mas quem que vem 43, está fazendo. Depois, não falei assim, uma outra medida também que foi interessante, do meu ponto de vista, se que as pessoas que vêm um dia, vêm madrugada, dia anterior, esse que conseguem fazer ato, esse que estão bem, mas esse que começa de zero. Esse que está fazer fila, então não passa a dar rendezvous, fica... Eu falo, ok, nós está bem, tem vezes que culpa é de nós próprios, com erro qualquer que está bem. Falo assim, ok, naquele caso ali, nós que marca os dias que fica mais conveniente, como está estável, fica a dar rendezvous sábado, domingo, depois da hora. Então, e isso, como indescatinha da banca produções pessoas, e isso bate a cor e boca a boca. Pessoas falam, não, dado rendezvous, está aquele, nunca tive que perder trabalho, nunca bem que eu consigo mais, dado rendezvous sábado, dado depois da hora, está aquilo, então tranquilo. Para hoje, se te deixa para a pessoa, isso foi uma luta, deixa a pessoa bem madrugada. Mesmo quando não saí de embaixada, não está a trabalhar cedo, não estou contra a pessoa, não assim, pouquinho bem cedo, não, gosto que me estiver assim, que me estiver tão cedo, é hábito. Então, uma história curiosa, um dia eu saí com a embaixada, saí de embaixada, volta de 4 e 5 horas, de um dia, não há um jovem lá, na cidade, menos de 20, não já não perguntaram alguma coisa, com vergonha, assim, uma cara de responder, falei, não, mesmo por fila. Que? Para amanhã. Fila para amanhã. Para mim, o embaixador, nós dois tenta convencê-lo para bem. Não apresenta. Eu falei, que é chefe de estação consular, aquele embaixador bem outro dia, bem direto a nós. Não está atendendo a hora que bem. Senha é caro para ele, que sabe, a filha é cara para ele. Eu falei, mas se pai que mandou ele estar aquilo. E 2, depois, no bem coisa de pamoria nega, de tanto tenta convencer, mas se calhar é para fazer, é para através PB. Então, deve ser tinha coisa, mas só para convencer, já não identifica, eu não falei para convencer que está bem de uma maneira, bem dia seguinte. Isso, canto no tempo, nossa maior batalha foi de mover pessoas de bem madrugada e dia anterior. Pessoas que tinham aquela confiança. Já estavam ancorados de 10 anos atrás. Exato. Então, alguém próprio que te sabe uma coisa assim mais. Exato. Como aquele boato que diz o Biban, boato não. Não era boato. Aquela informação que eles tinham antes, que fica ancorado, que mesmo essa fica com reflexo, não tem que também madrugar para a entrevista. Então, não tenta atrás de lá, não faz aquele estratégia ali, pessoal. O bem gosta ali, nunca consigo, toma senha, amanhã bem um dia que eu creio. E também alguma resistência de minhas colegas na larga, não está saída, eles têm razão também, bom, às vezes não está saída, 6 horas, 6 horas, 7 horas.
E era para fichar 4 horas. Uau. Então, se tinha alguém, não te oferecia. Alguém que lhe... Esse por Daniel, ti canto resolve. Porque... Só mãe que esquece. Coisa que eu falava. Porque era conflito. Um dia, por exemplo, já tem cena de mídias por mês de agredir a mim, mas tinha agressão mesmo, via de facto. Então, pessoas estão, mesmo não se funcionaram. Eu falei assim, hoje não se sai de casa, não se trabalha. Coisa que isso acontece comigo lá. Ele é péssimo com maneira de pensar para o trabalho. Então, quando começa a resulta, não cansa teu, não toma algumas medidas compensatórias, mas não cansa teu. Mas quando começa a resulta, eles falam assim, aquele bacana que vem lá de fora, né? já começa também, e esse também se sente mais aliviado, então esse começa a aceitar. Porque foi medidas choques mesmo, no tecido essa hora, era a opressão, e o que infla? As tantas, né? Primeiros 3 meses, era possível, mas depois, na 4, 5 meses, eu falei assim, quem é que vem embaixada para ser atendido? Canto não suprime senha, não deixa da senha. Não falei assim, caminho de senha, mas quem é que vem tem que ser atendido. E lá que eu estava a assajar, às vezes, isso, aquilo, para tu que não fechar a porta. Então, são medidas para outra pessoa de bem madrugada. Eu falei assim, ou que não viva aquele telefonista, né? Não, comecei bem madrugada, bem por volta de 10 horas, está aquilo. Quê? É impossível, 10 horas. não teve quase um ano nisso, depois a pessoa bate, ódia, mas até implementa, elogia. Então, eles batem, aceita com isso. Ok, super. Isso, naquela transformação, de achar, ok, nunca fala ainda de portal consular. O que vem acontecer na 2022? Se antes, cada missão, nem que só, tudo missão de Cabo Verde, cada um tinha uma base de dados. Tinha uma base de dados, e cada um tinha sua forma específica de fazer alguma coisa para bem ou que bem na serviços centrais, tinha sempre um ou outro que está conforme. Não? Criar portal consular que, acima de tudo, é uma base único. Tudo missão está naquela base de dados de portal consular. O que você cria, sim, significa que você tem dados de tudo missão, serviços centrais. Segundo ponto, é que o portal consular que é concebido comunica com quase tudo base de dados na Cabo Verde. Mas principalmente que no mês de registro civil, de lugar de passaporte, que é chamado SINIAC, que é Sistema de Identificação do Cidadão, identificação e qualquer coisa, de base de SINIAC, e eles pulgam-se ali com base de DGTR, que é de transportes, e assim, tudo dados que no mês de Cabo Verde, não tem diretamente online. Certidões, dados pessoais, gosto ali já dados de condução de pessoa, e tendência é alargar cada vez mais. Cada vez mais o que é alargado, não tem aquele dados lá que não te responde rapidíssimo, normalmente na hora, e bem cria, bem padroniza os atos praticados. Então, se acredita que se cria alguma inteligência artificial, horas que não está fazendo, não tem metade de ato feito, o resto é só daquela roupagem e é também. E ainda, muitíssimo importante, coisa que o portal bem cria, todo ato que você pode fazer presencialmente, você pode fazer à distância. Pessoas só criam esse conta na aplicação, está na tudo que as duas principais store, na Apple Store e na Android. E Android é onde? É Android que entende esquece. Play Store. Play então, eu baixa aquela aplicação, faz registros, ou que faz o registro. Tem um... E mora que nome de aplicação? É portal consular. Okay. Para nós tem muito portal consular. Tem portal consular Cabo Verde. É justamente aquele. Tá baixa a aplicação, faz registro simples. Quem que tem um cartão nacional de identificação, por exemplo, faz tudo o registro com apenas um scan do cartão. Okay.
Tá abrir aquele lugar de foto, abrir o FaceScan, faz o registro, cria a conta e de lá está habilitado para fazer e tem uma equipa que só para dar atendimento online. E aquela equipa está na Portugal, mas é muito eficiente. O que está uma corta ineficiência? É porque esse trabalho, esse passaporte, que eu tenho que fazer recolha de dados biométricos, tem que e atos que precisa de assinatura, tem que pôr o número correto para mandar esta chama, porque o número na hora marcado. Se perde, a pessoa tem que tomar bem para fazer reagendamento. Então, muito alguém que está fazendo, está falando que é chamado, é per chamada. Está falando que é chamado, é por qualquer dificuldade na minha chamada que entra e tem essa não fazem que tem feedback e tudo isso. Mas coisas que está melhorando, acredita com o tempo também. Ou que a pessoa passa a dominar mais. Ok. Bom, já não hoje o percurso pessoal, mora que chega na embaixada e objetivos para próximos anos. Está continua ainda na embaixada ou está continua ou está torna a volta para Cabo Verde? Qual é o plano? Objetivo para próximos anos, objetivos profissionais para ficar ali na embaixada, ali na França e não espera, mas fica e de mais um ano. Era para Jambago, já fui ali, mas já teve, mas já está entra no ano de 8, que para aquele que minhas colegas estão falando, acho que você também fazer recorde de pessoa que mais já dura ali na consulado ali na França. Okay. Então, sabemos para o ano de 8, eu acho que você entra no 8, está fazendo 8 e tal, quase 9. Quase 9. Sim, está fazendo 9, está faltando alguns dias para morrer. Tempo de transferência normalmente é marcado. Se não houver nada extraordinário, tempo de transferência normalmente é marcado para meses. Okay. Para a pessoa que está bem, se tem filho, quando que tiver, para integra tudo isso. Então, e maioria está a ser transferido ou antes de julho ou antes de final de ano. Antes de julho, por questão de integração, quem que tem menino na escola, para bem para apanha, para fazer aquela conexão. Quer no país onde é transferido, quer para sede, antes de dezembro, por questões orçamentais, para entrar dentro de ano econômico. Então, como me bem em dezembro, das terras, também novembro. Por que isso está estabelecido aqui? Certamente não está falando de que mais à frente. Para modo é ano de eleições, 2026 é ano de eleições e preparação de eleições, isso e aquilo também é feito para a embaixada versus consulado e ter criado uma comissão e, em princípio e no fim também, e que estava a presidir aquela comissão, então tem que ficar ali depois de que as 12 eleições. Ok, justamente toca no assunto que era próximo a bem. Simão de nós está cria comissão. Bom, justamente era perguntava, bom, modo que nós está organiza, modo que é organizado, então também tem uma comissão, né? Mas que essa comissão lá tem a ver com partidos políticos ou está falando não é Cabo Verde inteiro que está ali dentro, com tudo partido ali dentro, ou cada partido está cria essa comissão. Nota pergunta muito interessante. Quando responde com todo o gosto, porque está traz confusão nas pessoas, mas tinha a fazer-me uma pergunta que já no sede consular nunca respondeu, que bem gosta ali, nunca tinha, se quiser não responder, ele gosta, se querer tem que fazer a parte que o que faz o consulado. Okay. O que faz o consulado, qual é a diferença? Responde que a hora que não tem chega na resposta de que outra pergunta está já com visão mais aberta assim de o que é o consulado, você que é embaixada. Para responder, cara. Começa para diferenciação entre consulado e embaixada. Exato. Então começa para quem que eu bem
E há dias recebi um grupo de jovens e crianças na embaixada, então pode repetir a mesma coisa, senhor Satobian, que não se leva em conta a redundância, né? Missão de Cabo Verde, de Cabo Verde, de quase todo o país no mundo, está divide-se na missão diplomática, missão no país e missão no estrangeiro. Embaixada é missão no estrangeiro, embaixadas e consulados. E para a pessoa que de área, que job show, em país é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para mim, às vezes, também, ou que ainda fala assim, é a mesma coisa. Portanto, que a minha que faria isso, que tem aquela grande preocupação com distingue isso. Embaixada é a instituição que representa o país no estrangeiro. A Embaixada de Cabo Verde representa Cabo Verde no estrangeiro. O embaixador representa o Estado e é indicado, no nosso caso, tem outro caso que é diferente, mas no nosso caso, o ministro dos Negócios Estrangeiros escolhe o embaixador, propõe ao Presidente da República, o Presidente nomeia. Não é assim tão passivo. Às vezes o Presidente pode falar, não, que ele nunca crê. Na verdade, ele é nomeado, ele é o Presidente da República cá em França. O que enfraquece o ministro aquele dia? E nós imagina, nosso presidente que pode estar na Turcou ao mesmo tempo. Ele é único que pode estar na Turcou ao mesmo tempo, que arranja vários representantes para representar em vários lugares. O embaixador representa. Então, naquela concertação lá entre o governo e o presidente da República, nomeia-se o embaixador. O que o embaixador faz? O embaixador representa, o embaixador negocia, o embaixador defende o interesse do país ali, como se fosse José Maria Neves que está ali em França. E nessa carta própria que está, Emmanuel Macron recebe aquele senhor ali, acredita na tudo que está falando, cima que mixa falou diretamente. Portanto, é a voz do Estado. Naquela função lá de representar, negociar e defender, que os dois primeiros lá, representar e negociar, está a cargo mais de embaixada. Agora, defender interesses de comunidade está a cargo mais de consulado. O que o consulado faz? O consulado presta serviços cima que é conservatório ou registro que está ali. Em vez de, imagina, tu acha na areia, vai conservatório, vai registro, como que está na Cabo Verde, também é consulado. Não está fazendo tudo que conservatório, registro, polícia, essas coisas está fazendo, cima, no estrangeiro, cima que é esse lá. Também não está representado, né? Depois tem uma questão importante que é a questão de defesa, né? Imagina que um cidadão cabo-verdiano vai ali, que tem esses direitos violados, tal aquilo, e que tem como recorrer também na embaixada. E normalmente o consulado que defende fala assim, olha, já passa isso, escuta o cidadão, não recebe para morrer. Se está violado, também não pode ter meios de defender. E assim, para quem é que está mais acostumado ali com o meri, com a prefeitura, como para ter coisa que as mesmas fazem na Cabo Verde, esse que também meri, isso está consulado. Isso. Identificação, passaporte, cartão nacional e certidões, qualquer certidões, e notariado, procurações e tem outras coisas que não devia fazer, que me pessoalmente ainda está fazendo, que testamento, essas coisas ainda está fazendo, ainda tem uma estrutura para fazer, mas não pode fazer, não tem poder de fazer. Casamento, não te realiza casamento também. Ainda sexta-feira tinha um casamento, não realiza, às vezes não. Então, é isso que o consulado faz. Mas naquele relação entre cabo-verdianos e Cabo Verde está na consulado. Está mais para consulado. Mas existem coisas que mesmo estando no consulado, é diplomático. Imagina, por exemplo, se um cabo-verdiano está violado de seus direitos e tal aquilo,
e é também consulado, isto é consular. Mas imagina que parece sem cabo-verdiano, especificamente cabo-verdiano discriminado, não um país qualquer. Então, falou, espera aí, isso já não é consular, isso é diplomático. Isso já tem que ter uma intervenção, exato, uma intervenção superior. Agora, qual é a vantagem de consulado estar ali? É porque tem sempre o embaixador por detrás. É moda, por exemplo, imagina o Beilanami, chega a fazer um documento e chega, arranja muita exigência, o Bei, ok, também, outro dia eu também falou assim, não, que liga as coisas. Eu falei, espera aí, isso já não é administrativo, tem alguma coisa contra mim. É a mesma coisa que acontece com o Estado. Se meu cidadão é visado constantemente, deixa de ser consular e passa a ser político-diplomático, o embaixador interfere. Por quê? Então é isso. E isso para dar garantia a cidadãos, todo cidadão cabo-verdiano, respeito e também percebe que é um organismo que está, por mais que está longe de seus países, é um organismo onde se pode recorrer, em caso de existente, mas seus direitos estão violados. Mas em caso de existente, mas seus direitos, se eles violam seus direitos, a embaixada não tem nada a fazer. Muitas vezes, já agora, aí um ponto importante, por exemplo, tem essa questão de expulsão ali, uma questão muito importante, e isso não vira para a Câmara, não para pessoas, e tem que respeitar escrupulosamente a lei de França, nesse caso, porque se autoridades francesas decidem se expulsou, a embaixada não faz nada. Lá é só se eles dão tempo de uma maleta, às vezes está sem maleta. Se eles dão tempo de uma maleta, bem, você fala, não, e embaixada que dá papel também, que tem nada a ver. Embaixada pode cada, esse que criou nossos países, está expulsou de uma forma ou de outra. Então, aí, tem que respeitar. Se respeita, se não hoje mas está violado, não está interfere, mas se não hoje mas está nenhum nada violado aí. Não estou obrigado de seguir regras e leis do país. Se nunca siga, se fazia. Gosta, inclusive em mim. E mais importante ainda, inclusive em mim. Esse que deixam bem isso, aquilo, eles dão um carta especial, mas se que crê normalmente diplomático que está expulsado, está a 72 horas. 1, 2, 3, 4, 72 horas. E se dá tempo de uma maleta, se cada um também. Portanto, isso é o direito soberano de todo o país. Cidadão que está tendo lá é quem que escreve. Normalmente está crê, mas tem que saber estar. Se você sabe estar, é mais alguém vai para casa e que sabe estar, porque tem como fazer porta da rua, serventia da casa. Tá? Completamente. Você pode explicar, você já não sabe o que é embaixada, o que é consulado, e se não sabe, 2026 também tem aquela eleição presidencial, e você pode explicar no papel que, por exemplo, o consulado ou mesmo embaixada pode e julga na presidenciais que também tem lugar na 2026, e se me falava no nosso calor, tem uma comissão que já é criado. Se me perguntava, que comissão tem a ver com partidos ou que tem a ver com a memória naquele quadro que está criado e qual é mesmo a sua utilidade? Exatamente. E Simão falou e pergunta muito interessante e que merece ser mesmo amplamente conhecido sobre aquela questão de eleições ali. Para eleições tem primeiro recenseamento. Tudo alguém para votar tem que estar recenseado. E recenseamento é um ato permanente. Antes, na território nacional, era ser feito, mas antes não tinha dificuldade de fazer ele no território diáspora, né? E mais uma coisa que para mim tem exigência, tá? E mais uma coisa que o portal resolveu. Com a criação do portal, no começo, no mês de julho, ali na França, recenseamento permanente. E mais, recenseamento é obrigatório na Cabo Verde. Voto é obrigatório, felizmente, mas recenseamento é obrigatório. Então, ali na consulado, como já não cria aquelas condições ali através do portal consular, todo alguém que vai lá,
com maior de 18 anos, que tem documento de Cabo Verde, se crê caducado, não está essencial, não está perguntando para Modi, e tem que colaborar. Se quer fazer foto, não pode fazer foto, então não está fazendo. Não está essencial e não está mestre uma foto. Mas se tem documento de Cabo Verde, que mestre nem fazer foto, não está conseguindo para aquela foto que está na cidade. E então, tem uma data limite, por exemplo, para presidenciais que você está vendo de Core na 2026, tem uma data limite onde que está falando stop, não está para de recência? Exato. O recenseamento está contínuo até 3 meses antes de cada ato eleitoral. Okay. Seja para a legislativa e o que a Comissão Nacional de Eleições, eleições que está marca o governo, ainda que marca, mas a Comissão Nacional de Eleições está prevê a ser entre março a maio. A mim está ser na março, abril, e presidencial pode ser na setembro ou outubro. Outubro que está muito marcado, então setembro, mas desde setembro a outubro, por isso que a marca é ida na novembro. Então, 3 meses antes de cada ato eleitoral, está parado o recenseamento. Por quê? Porque o mês de 3 meses para trabalhar na caderno eleitoral. Pode ouvir nome que está errado, para corrigir, pode ouvir morada que está errado, para corrigir, para fazer, e para publicar caderno, está publicado o caderno, alguém te consulta, está hoje acessa tudo direito, e tem tempo de reclamação. Okay. Então, exato, está de cor nesse momento. Mas, e recenseamento, também por falta de recursos, que até para fazer uma comissão nacional, o que o Código Eleitoral está falando nesse momento. O Código Eleitoral está no processo de revisão, pode cabenciar-se. Nesse momento está falando. Recenseamento permanente na Cabo Verde, feito para se fala nome correto, para aquelas instituições que se encarregam de fazer permanentemente. No estrangeiro, está a ser feito no consulado. Nunca se cumpriu, mas já não começa a cumprir aquele preceito de código eleitoral. Okay. Mas tem que ter uma comissão, e está chamada Comissão de Recenseamento Eleitoral. Deveria ser permanente, mas é que é permanente e está fazendo na altura de eleições. Normalmente um ano antes, um ano e meio. E ano passado, na França, eleições passadas, 2021, teve um atraso que foi mesmo feito nas vésperas de eleições, para Modi tinha Covid e tudo isso aquilo. Modi quem é encarregue de processo de recenseamento e de organização de eleições é aquela comissão ali. Aquela comissão ali é presidido por um diplomata de embaixada, okay. É presidido, é nacional, é de território. Na França pode ter só um. Okay. Hoje em dia se está discutir se pode ter mais de um, mas acho que é disparate, isso não se põe, tem que ter só um. Okay. Para mim, né? E na França está criado aquela comissão. A comissão é presidido por um diplomata. Já agora, diplomata não pertence a partido nenhum, diplomata é uma polícia, juiz e outras coisas, independente. Inclusive, nem nunca pode afiliar a partido político, nunca pode estar, não tem a nossa convicção, nunca pode toda hora estar manifestando, mas nunca pode. Então, o diplomata preside a comissão. Depois, tem mais 4 membros de comissão. Okay. Que é 4 membros de comissão para formal e está levado em conta e participação política, partidos políticos que está com representação parlamentar. Portanto, Gosseli é 3. Então, que esses 3 partidos têm voz a dar, normalmente, esse que te indica quem é que também integra a comissão. Depois, aquela comissão é discutido na Assembleia Nacional e é nomeado pela Assembleia Nacional através de uma resolução. Assembleia Nacional na Cabo Verde. Okay. Então, portanto, horas que toma posse, embora que os elementos, para poder ter aquele equilíbrio, para que faça não, pois só alguém simpatizante de um e de outro, dentro daquele equilíbrio, mas o que começa a trabalhar, esqueci quem que nomeou. Você trabalha para organização de eleições, organização de recenseamento e de eleições. O que não está trabalha nisso, não está organiza e recenseamento e eleições.
Depois, nas vésperas de eleições, a Comissão Nacional de Eleições, que é um órgão independente na Cabo Verde, te indica um delegado de CEL diretamente, que supervisiona tudo, se tudo está de cor, conforme a lei. Este reporte está aquilo. Aquele alguém, ele nomeia também alguns para ajudar, e ele que, no dia de eleições, dia mesmo de eleições, ele que encarrega de hoje se está cumprido tudo normas de Código Eleitoral. Portanto, pelo menos na lei, tudo é garantido, é constituído para garantir maior pluralidade. E se quiser também uma cozinha, mas isso já que tem nada a ver com creio, não está a chamar eleições na Cabo Verde, para todo que é furtado, tem que corromper milhares de alguém. Por quê? Repare, está organizado eleições ali, na Cabo Verde, depois está fazendo ata, depois tudo aquele boletim de voto tem que ser enviado a Cabo Verde para fazer recontagem. Não está conta ali, não está fazendo isso, aquilo. Depois, na presença de delegados de partido, todo partido, e comigo, com a comissão de recenseamento eleitoral, não está mandando para Cabo Verde. Aquele processo, não está mandando ata, tudo isso, mas é recontado outra vez. E quem é que está lá para recontar? Está um magistrado, está um conservador, está representantes de partidos políticos. Ok, se eu for bem trocar, eu tenho que cumprir tudo que é saber. Então, bastante, na questão de voto, então, é bastante seguro. E mesmo na base de dados também, nesse momento não tem acesso à base de dados geral. Lá próximo de eleições, está dando pangere, cadernos, está aquilo. Mas mesmo lá nunca tem muito margem, porque tudo quem faz é registrado. Então, qualquer auditoria mostra isso. Que tem lugar de modo que está falando. De fraude, né? De fraude. Que tem lugar de fraude, não? Para ele ganhar certa segurança, talvez não participa, para modo menos, está falando, não, tudo que ele é bem seguido e que está batendo, se não está falando, troco como louco, para falar, não creio que ganha um ou aquele outro, e votos que está conta. Exato. Falando na truque, por exemplo, tinha uma coisa interessante. Nas primeiras eleições, o que está acontecendo? Basta estar recenseado, está voto. Depois, bem olhado fragilidade de que lá, bem criado no Código Eleitoral que se está vigiando, isto em 2016, 2010, 2016, bem criado tripla segurança, tripla etapa de segurança. Para o voto, pode ter recência, mas para o voto tem que ter nacionalidade cabo-verdiana. E nacionalidade, só que o documento está votado. Mas só que antes de 2016, antes de 2014 e tudo isso, tudo podia dar a pessoa documento de Cabo Verde, filhos de cabo-verdiano no estrangeiro, está dado documento sem ter nacionalidade. Mas eles podiam votar. Depois, bem hoje, não pode ter muito cabo-verdiano fantasma. Como pode espalhar documento à vontade, até porque segurança documental é cara o que é hoje. Então, bem criado, para além de recenseamento, documento bem criado, nacionalidade. Tem que fazer prova de cabo-verdianidade e isso é só com nacionalidade. Se você tem certidão de Cabo Verde, você tem um documento de Cabo Verde, você está recenseado, que é 3 ali, tudo junto com cada voto. Então, isso traz a noção. Falando nisso, isso só também está bem, tem uma questão ali no consulado, que principalmente com filhos de cabo-verdiano, que é recorrente, a pessoa também está falando assim, bem fazer passaporte, mamãe tinha passaporte, tinha outra nacionalidade. Nada disso. Antes de 2014, e aquele que falou um bocado ali, qualquer alguém que mostra que ele é descendente de cabo-verdiano, tinha nacionalidade. Está dado um documento, está dado um passaporte, está aquilo. Mas a partir de 2014, 2015, bem criado, só é possível ter passaporte cabo-verdiano alguém que está registrado como cabo-verdiano, isto é, que tem um certidão de nascimento. Se o cara pede nacionalidade, o cara consegue ter um número que é diretamente ligado à certidão.
Esse também está mostrando passaporte, que não tem essa patrão, não, nunca se trou. Nunca teve nacionalidade. Tem que pedir nacionalidade agora, de uma forma muito simplificada, já agora é uma questão que não está falando dele, sobre a nova lei de nacionalidade, de forma muito simplificada, para pedir nacionalidade, para poder pedir passaporte, aquela hora mesmo. Mas, hoje em dia, sem nacionalidade, você tem um documento de poder votar. Ok. Então, para ter nacionalidade? Para ter nacionalidade, não tem nova lei de nacionalidade, não tem nacionalidade muito facilitado para descendente de Cabo Verde. Até bisneto, até trineto de Cabo Verde, de cabo-verdiano, pode ter nacionalidade cabo-verdiana, o que está chamando nacionalidade de origem. Okay. Isso dá um peso fundamental. Para isso, tem que apresentar uma certidão que mostra a descendência de Cabo Verde. Okay. De tria-avó, de mãe ou de pai, ou até tiga, filhos de cabo-verdiano direto. Okay. E também tem por casamento e essas coisas que também é facilitado. E para pedir nacionalidade, tem que levar certidão de pessoa que você te pede, com prazo de validade menos de 3 meses, certidão de mãe e de pai, tudo doce. Né? Agora, o que está causando cozinha de confusão é para morrer quem é que se mãe com se pai é cabo-verdiano, é camisa que leva certidão para morrer, não tem acesso a ele. Mas se mãe ou mãe ou pai que é cabo-verdiano, ele tem que levar certidão de aquele que é cabo-verdiano. A pessoa está pensando, mas não está falando assim, não, cabo-verdiano camisa. Tudo mesmo. Só que um não tem acesso, que o outro nunca tem acesso. Então, é um processo extremamente fácil. No caso de menor, tem que ter declaração de concordância de mãe com o pai. E não tem Estado que facilita. Dentro daquele facilitismo que é um fraude consular, não tem Estado que facilita. Para uma coisa que é de direito, que não sei, mas nunca pode negar, para não deslocar a mãe com o pai, às vezes tem alguma dificuldade. Aquele que está por bem, não te pede, te leva uma declaração. Não tem aquele formulário que muitas vezes não te disponibiliza. Aquele que te pode bem, te assina igual, te dá um documento de selo para não comparar a assinatura. Não está fazendo nacionalidade, que antes era muito tempo, hoje nos estabeleceu na máximo uma semana. Na máxima uma semana para morrer também dentro daquela transformação governamental e bem passa a ser analisado e concluído na consulado e não na conservatória na Cabo Verde. Processo simples, rápido. Ok, obrigada pela precisão. Sim, não torna bem para a campanha, a campanha ainda que começa, e justamente a campanha começa quando, oficialmente? Oficialmente, começa um mês antes de dia de eleições. E como ainda que marcado eleições, nunca sabe quando começa, mas pré-campanha começa antes de marcar. E pré-campanha? Quando que começa? Já começa? Acho que pré-campanha permanente da Cabo Verde. Pré-campanha começa, gosta de quem é que está seguindo direto, que está seguindo política de Cabo Verde, notícia de Cabo Verde, mas direto, toda muita troca de farpas entre os partidos, entre as pessoas, então, e se calhar pré-campanha já começa. E agora, tem tempo de pré-campanha oficial que pessoas te declaram, em vez de falar assim, saber fazer outras coisas, tu fala assim, saber, sabe contra, sabe fazer campanhas, aquilo. Isso é pré-campanha. Mas campanha começa normalmente um mês antes de dia de eleições. Se eleições é na março, então ele está começando em fevereiro. E que peso que o acha, por exemplo, nós de diáspora não pode ter naquele próximo eleições? Diáspora tem peso que nem eles sabem, eles que estão utilizando, eles sabem nesse tempo. Hoje em dia, o imigrante está falando, nós que estamos fazendo Cabo Verde isso, não é falta de verdade. Embora que na termos que está falando, que na circunstância que está falando, mas diáspora tem um peso, sempre teve imenso peso para Cabo Verde, e esse tem peso na influência eleições, não só na eleição, na elege que os deputados que é de diáspora, não tem 6 deputados de diáspora, Europa 12 América, e África, resto do mundo. E justamente a questão, está a comparar números de pessoas que têm na diáspora
que aquele só seis, que tem influência, mas seis deputados me suficiente? Nunca sabe respondeu isso. Vamos, isso te levou a falar então para que esse número de deputados na Cabo Verde, o que não é popularmente aceitável, gosto de falar, mas reduz de que aumenta. Porque o que vem de hoje, peso de diáspora, de qualquer forma, diáspora sim, não tem uma diáspora maior que nacional, mas nunca pode esquecer que nacional é nacional. O que ênfase que proporção para cada círculo eleitoral na Cabo Verde, quantos deputados tem, que o diáspora não taxa, mas está razoável. Mas isso já é uma discussão que te leva a outras coisas. E sim, falando no peso de diáspora, tem não só para aquele número de deputados que está eleito, mas essa capacidade de influenciar na Cabo Verde. Eles têm enorme capacidade disso, porque tanto para pessoas que têm esse como exemplo, é sobre fazer sim, fazer sim. Então é um peso mesmo que políticos já dão conta. Às vezes todos os políticos falam assim, não, só fazer campanha, para quê? Mas não é só para aquele que com mais ou menos é dividido. É dividido que já sabe, são contas certas, eles têm ele certo, mas é aquele peso que diáspora tem na coisa que é dividido. Aliás, ele tem influência diferente. Ele tem influência diferente. E já agora desafia a diáspora. Nós manifesta interesse em nós junto de partido, da independente, isso, aquilo, de serem mais representados. Né? Mas, pessoalmente, acho-me que é fácil, por exemplo, para alguém de diáspora que está integrado na partidos políticos, que não está no mês, nem de NPD, nem de PICV, participa na política, está parece um bocadinho complicado, se você está fazer parte de aqueles dois partidos, lá, que você acha daquele? Não, isso mesmo na Cabo Verde é isso que acontece. Tem aqueles dois partidos que não te chama, partido do arco do poder. Tudo que está fora deles é mais complicado. Tudo que está fora deles é mais complicado de subsair. Mas, se minha opinião pessoal taxa também, mas tem uma certa falta de paciência, porque não pelo menos na Cabo Verde, não se pode esperar. Hoje ainda cria um partido, hoje ainda usa para ter um benefício imediatamente. Tem que lutar, tem que mostrar proposta. É devagar, mas hoje é mais possível, inclusive através de Tabanca, produções de mostra proposta. Não é imediato, porque os partidos do arco do poder já estão bem ancorados, pessoas te sentem mais fácil ser mobilizado para esse do que outro que tem que perspectiva é mais a longo prazo. Mas é uma coisa a fazer. Mas o facto que diáspora, por exemplo, esta votação nas presidenciais, é um bocadinho complicado, assim, participa tu na política inteira de Cabo Verde, como de povo assim, naquela participação direta, não creio que não participa através de nossos deputados, mas se não creio que ele participação direta, por exemplo, se não voto na presidenciais, como aquele outro, e é normal, em caso da falando que é normal de que vota naquelas outras eleições que tem, mas participação, por exemplo, de diáspora, não sei, mas a diáspora participa economicamente, participa bastante. E politicamente, só votando nas presidenciais, é suficiente, ou não pode ter uma outra maneira, se não for aquela hora, não pode influência, mas que pode ter uma maneira talvez mais direta de participar na outro tipo de eleições que eleições de presidenciais? Não, só para precisão, a diáspora participa também na legislativa. Tem que para a eleição de deputados, que tem influência diretamente no governo, e também nas presidenciais. Cada vota nas autarquias, na autárquicas. Autárquicas tem voz, inclusive encontro um senhor ali que toda vez que vem político ele manifesta isso, mas tem que ir para diáspora autárquicas. Mas autárquicas para mim, do meu ponto de vista, é uma eleições para a administração local. Quem que está lá
Não faz sentido. Até porque os estrangeiros votam, mesmo estrangeiros, né? Votam nas eleições autárquicas. Votam nas eleições autárquicas, como estrangeiro. Então, quem que está mesmo sendo cabo-verdiano? Para precisão, sim, está vota na legislativa, que é para a eleição de deputados, e também na presidencial, que é as duas eleições, todas as diáspora. Agora, quanto a peso, é aquele que eu estou falando, número de deputados, e se a diáspora está a contribuir para um quinto de eleições na presidência. Não é mau. Okay. E só para referir eleições que Pedro Pires, primeiro mandato, ganha graças com 12 votos, então hoje onde a diáspora esteve. Então, a diáspora então está fazendo diferença. Está fazendo. Por isso que inflama. A diáspora tem um peso que não sabe, mas não se tem, mas tem que manifestar. Mas também ser o caso cada vez mais. Alguém está a ser cada vez mais consciente da importância e também gosta de com meios de comunicações, informações também muito mais rápido. Então, alguém também passa a ter interesse mais teu, talvez, na vida política cabo-verdiana que antes. Então, aquela mata ajuda. Então, aquela eleição de 2026 pode ter surpresa que poderiam ser ligados à diáspora. Que é a minha opinião pessoal. Portugal tem uma coisa interessante que é o Conselho de Diáspora. Nós ainda nunca chegamos lá, mas acho que nunca chegamos lá. O Conselho de Diáspora tem um papel fundamental na linha política do Estado para a diáspora. E nós, mais do que ninguém, não meste contribuição de diáspora. Por isso é o próximo projeto na diáspora, por favor? Não. Vamos aqui não. Ainda não. Ainda não. Nunca sabe, não se sabe, mas cá está na plano. Às vezes as coisas caem do céu, né? Mas cá está na plano ainda. Embora não considera, mantém um background assim interessante que pode dar algum contributo, mas pode ser contributo na back, se não for, me gosta de estar na back office mais que na front. Assim. Ok. Desde já, antes de fim, eu agradeço por o muito de mídia e já não estou sentindo um bocadinho privilegiado ali na Tabanca Produção de receber aquela entrevista bem alargada sobre domínios diferentes. Muito obrigada. Então, agradeci-me e realmente me de câmara. Me gosto de estar mais na retaguarda. Espero que fazer uma figura ali para correr com os espectadores, telespectadores. Mas se nós que agrada com o cara, nós traz a imagem, nós observamos. Mas é todo prazer de meu. É todo prazer. Só que te convido a minha cabeça para sempre que tiver algum esclarecimento para fazer, porque fica feio, porque a família que convida a casa de alguém. Mas não convidando, já convidando, é prazer de meu, se tiver alguma coisa específica que nos meste, tanto naquele formato ali de entrevista, como no formato de produção de notícia, que tem problema, e acho que não sabe, mas que tem problema, só Fran está disponível. Está ser com imenso prazer de fazer que esse update, se não está falando na inglês, que eu sei que está falando em crioulo, mas de fazer que esse update regularmente, talvez com a embaixada, seria um grande prazer mesmo para nós, nós nos trabalhamos em serviço da diáspora, então bem e esclarecer alguns pontos que podem beneficiar no nosso canal e realmente está ser com um grande prazer mesmo. É recíproco. De meu para além de aquele prazer de tudo em nós ali, de Tabanca Produções e de diáspora ser disponível, nunca te responde conforme deve ser, como ele me assumi também, né? Mas então ele também como missão. Então ele como missão está ali daquele esclarecimento necessário, porque está facilitando nós tudo, tanto nós que se presta serviço, como a pessoa que se demanda serviço, é uma facilitação. Da espera, mas algumas coisas ali para servir para isso. E é isso.
estamos juntos, né? Muito obrigada. E tem algumas mensagens específicas que você passa que pode motivar alguém, não qualquer no mínimo que seja, motiva alguém, motivação pessoal ou motivação na lança, por exemplo, na política e que cria lança, por exemplo, na diplomacia, um percurso, interesse, uma mensagem assim positiva a deixar-se. Se uma brasileira está falando, você me pegou. Uma quinta flor, um pode falar assim, um pode parte de Wilson e nostalgia de Cabo Verde, perdão, só utiliza esse lema de croyer en vous. Aquele lema lá é muito interessante, nada é impossível, nada é impossível. Muito pelo contrário, a diáspora cabo-verdiana tem seu recurso, tem conhecimentos alargados e gosta, felizmente, está cada vez mais, e isso é de louvar, está cada vez mais está de ligação com a terra-mãe, com a terra de avós ou de tria-avós, de pai, de que bem, que dá aquela dupla valência de Cabo Verde e de Didi. Então, qualquer coisa que quer fazer para Cabo Verde e para esse tem aquele doce vertente ali para fazer. Esse tem que acreditar nisso. Esse tem que acreditar nisso. Esse tem que, e isso já também é um apelo que está hoje uma dinâmica naquela direção ali, que diáspora já começa a sair daquele ciclo de fazer trabalho não qualificado. Já hoje a se preocupa um coisinha mais com o trabalho mais qualificado, que traz mais rendimento, mas também traz, sobretudo, mais peso. Traz mais peso tanto para a diáspora verdiana, no país onde está, nesse caso, a França, como esses pesos junto ao Cabo Verde. Isso é de louvar, e tem que continuar naquela dinâmica ali, tem que continuar naquela dinâmica de aquilo que nós avós fazem, que bem casa, trabalha casa, no sentido só de adquirir bens. Hoje em dia, bens é muito volátil, sei lá o quê. Então, bens mais estável é aquele que não põe na nossa. Adquire conhecimento, está pronto para qualquer desafio, seja técnico, seja cultural, seja político, e tem que continuar naquela dinâmica ali, seja persistente, porque não tem dificuldade, não tem, mas nós que estamos fora, por isso não tem uma dificuldade já primeiro que nunca está no nosso país, mas a persistência vence. Outra coisa que John Flaman reforça é no sentido de sermos cidadãos corretos no país onde não está vivo, sobretudo na França, que a lei de imigração está cada vez mais apertada. Então, se não dá motivo para agir, estágio. Então, que não dá motivo, não cumpre lei, não respeita autoridades. Então, com isso, fica uma coisinha mais facilitado. Nunca sabe se aquele que eu creio ouvir, mas... Acho que estou um pouco de tudo. Lá de dentro, cima, bufla. Sim, diáspora, cima, bufla, está cada vez mais qualificado e tem aquele interesse de diáspora de retribuir a Cabo Verde. E, sobretudo, que ela pode ter competências variadas. Pode ter várias competências na diáspora, mas que pode ficar só lá no país onde quer escrever. Mas ali tem aquela preocupação de transmitir, de fazer para Cabo Verde. Que está chamando se Cabo Verde abre braço para acolher e busca métodos justamente de acolher aquela de maneira inteligente, mas só pode ser uma mais-valia enorme para Cabo Verde. Então, nós que estamos ali na embaixada trabalha, nós que estamos ali trabalha a nível de mídia, então é nosso papel também de pôr junto e para que coisas bem mais longe, de uma maneira mais agradável. Muito obrigada, mais uma vez.
Só já fazer o sinal. Corta! Não estou para cortar mesmo, não. Prazer imenso de receber ali no nosso canal. Cima no Flá, a porta está aberta para qualquer momento, qualquer clarificação. E, sobretudo, gosto de que isso está bem antiga, momento de pré-campanha. Não está fazer apelo a tudo, personalidades políticas que tem ali, mas não está aberto para debate de qualquer assunto, de qualquer clarificação que te ajuda alguém para bem e participa naquela próxima eleição ali que tem lugar na 2026, mas a porta está aberta para nós e a banca produção também pinta papel no espera muito importante naquela, portanto, nos conta conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Ni. E até a próxima. Já convida a cabeça. Porta está aberta. Está aberta. Muito obrigada. Okay? Foi um prazer.